Meus amados, um pregador nunca está à altura do texto que ele tem para expor. Todo pastor sabe que há sempre um desafio enorme entre a passagem que ele precisa apresentar à congregação e a sua própria capacidade de tornar isso claro para quem o ouve. No texto de hoje, essa diferença, esse abismo é gigantesco. Já começo iniciando dizendo que eu quero muito a sua misericórdia, a sua paciência na exposição da mensagem dessa manhã. Nós estamos já há algum tempo considerando o livro de Hebreus com a temática Cristo é superior a todas as coisas. E agora chegamos no capítulo de número 7, cujo tema é Cristo é o sumo sacerdote para sempre. O capítulo 7 de Hebreus é um capítulo bastante complexo, bastante difícil, bastante profundo. Há elementos teológicos aqui que precisam ser observados com muito carinho, com muita atenção. Por isso eu quero já deixar claro que coisas que temos aqui são difíceis de explicar, difíceis de entender, e que você vai precisar me acompanhar com muita atenção, e eu espero em Deus que eu seja instrumento para ajudá-lo a compreender a mensagem desse capítulo. Capítulo 7 de Hebreus, então, é um capítulo fundamental na carta. Há quem considere ele o ponto de inflexão, ou vértice do livro. É como se tudo o que o autor havia dito até então apontasse para o que ele vai tratar no capítulo 7. Então ele já havia falado de Cristo como sacerdote em Hebreus 2,17, em Hebreus 3,1, em Hebreus 4,14, em Hebreus 5,6, Hebreus 5,10 e Hebreus 6,20. Ele já havia apontado essa informação de que Jesus é sumo sacerdote. Mas agora ele vai se dedicar a mostrar para nós de maneira bastante consistente o que significa isso na prática. Então, até agora ele nos preparou para o capítulo 7. E o que ele fará do restante da carta, por assim dizer, é um desdobramento do que temos no capítulo 7. Então veja como é que esse capítulo é importante. Ele é o ponto de inflexão, o vértice. Tudo caminha para ele e a partir dele tudo vai ser um desdobramento desse capítulo. A primeira pergunta que a gente precisa considerar é: por que esse é um assunto tão importante para o autor de Hebreus, para os seus leitores originais e para mim e para você? E veja, até agora eu não li o texto porque eu não quero ler ele por enquanto. Vou fazer isso daqui a pouquinho. Mas deixa eu abrir logo esse parêntese. Abra lá em Hebreus 7. Deixa lá aberto. Nós vamos voltar a essa passagem para olhá-la com bastante atenção. É um texto longo de 28 versículos. E eu pretendo terminar o sermão 3 da tarde. Estou brincando, irmãos. Não se assuste. Mas, como tem junta panela, eu estou tranquilo. Não é isso? Posso ir aí tranquilamente até 2 da tarde. Brincando, tá, irmãos? Mas abra lá e você vai depois ler comigo de maneira fatiada esse texto, para nós considerarmos tudo o que temos dele. Mas voltando aqui, por que esse texto é tão importante? Eu queria dar para vocês 2 razões rápidas. A primeira razão tem a ver com os leitores originais desse livro. Lembra, eu estou reforçando essa informação muitas vezes para você guardá-la em seu coração. Os leitores originais do livro de Hebreus tinham um problema. Eles queriam renunciar ao cristianismo e voltar para o judaísmo. Eles estavam sendo perseguidos porque abraçaram a fé cristã e agora estão sendo tentados a voltar para o judaísmo. O autor de Hebreus, então, tem que removê-los dessa posição, tem que convencê-los de que eles estão errados. E agora ele tem que mostrar que todo sacerdócio judaico e levítico não era competente para resolver o principal problema do ser humano. Por 1.500 anos, irmãos, 1.500 anos, os judeus olharam para Arão e para os seus descendentes, os levitas, como mediadores entre o povo e Deus. Lembra, o sacerdote era aquele que oferecia sacrifício a Deus em favor do povo, e ele tinha uma tarefa importantíssima de cuidar do tabernáculo depois do templo,
sacrificar animais, limpar os lugares onde eram feitas as ofertas. Eles também cantavam e tocavam instrumentos no templo para a adoração do povo. Hoje em dia o pessoal quer chamar levita aí, né? O levita tem que fazer um monte de coisa, tem que então limpar o santuário, né? Tem que cantar, tem que fazer o trabalho de zeladoria e boa parte da diaconia da igreja. Então não há espaço para esse tipo de ideia hoje em dia, porque ela remonta a esse período. Esse grupo de sacerdotes foi selecionado pelo próprio Deus. E havia uma data específica, uma vez por ano, onde um deles era selecionado para entrar no lugar mais santo do templo, o Santo dos Santos. Nesse lugar havia uma cortina, um véu, de uma cortina muito espessa, em que tinham lá os querubins desenhados nessa cortina. O sacerdote entrava nesse lugar para oferecer, o sumo sacerdote entrava nesse lugar para oferecer sacrifício em nome do povo e receber o perdão de pecados da parte de Deus. Ele então derramava, aspergia sangue sobre o propiciatório, que era a tábua que fechava a arca da aliança, que continha dentro dela as tábuas da lei. Esse homem ia para lá, e ao que tudo indica, a história diz para nós que no período entre os testamentos, eles iam amarrados com uma corda no pé e um sininho. Se o sumo sacerdote tivesse um ataque cardíaco ou morresse, ele era puxado por essa corda, já que ninguém podia entrar nesse lugar. Era assim que o povo do Velho Testamento se apresentava diante de Deus. Era assim que eles tinham alguma conexão com o divino e se chegavam até o Senhor. O que o autor de Hebreus está dizendo, ao longo dessa epístola, é que no cristianismo, os judeus deveriam aceitar que Jesus é sumo sacerdote para sempre, que ele é superior ao sacerdócio levítico, mesmo não sendo da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. O autor de Hebreus agora tem que mostrar para eles que todas aquelas ideias de sacrifícios, todo aquele ritual do Velho Testamento estava ultrapassado, já havia cumprido o seu papel. Jesus agora é o último, superior, supremo, definitivo, para sempre, que havia sido designado por Deus para substituir para sempre o sacerdócio do Velho Testamento. Então esse é o problema. Ele tem que resolver esse problema. E os judeus tinham, portanto, uma visão que precisa ser explicada e ajustada pelo autor de Hebreus. Mas há uma segunda razão. Esse gráfico aí guarda um pouco isso para a gente. De que havia, portanto, essa visão no Velho Testamento de um sacerdote que cumpria aquele papel de maneira imperfeita, e agora em Cristo, na nova aliança, esse sacerdote está sendo feito de maneira completa e definitiva. Mas há uma segunda razão para a importância desse capítulo, isso tem muito a ver com a gente. É que toda religião, toda ideologia, de uma certa maneira, ela tenta responder um grande questionamento que o ser humano tem. Como é que nós somos aceitos diante de Deus? Como diz lá o livro de Eclesiastes, Deus colocou a eternidade em nosso coração e a gente está buscando responder essa pergunta. Todas as religiões tentam responder que há uma certa mediação entre o homem e Deus. E junto com essa ideia de mediação, há também a ideia de sacrifício. Não é verdade? Você há de concordar comigo que você conhece e já deve ter ouvido falar de várias manifestações religiosas que vêm acompanhadas de sacrifícios de animais, de votos, de promessas. Para que eles servem? Para apaziguar os deuses ou se obter o favor divino. Então, o ser humano, na sua essência, sempre sentiu necessidade de alguém que media a relação dele com Deus. De uma certa maneira, todos nós estamos convencidos que a gente não pode se apresentar a Deus da maneira que a gente é, do jeito que a gente é. Tem alguma coisa errada com a gente, de uma maneira que algo precisa ser feito.
alguém precisa interceder para que nós sejamos aceitos por Deus. Então esse texto responde também esse questionamento. E veja, a fé cristã, o cristianismo, os cristãos, respondem dizendo que há apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A nossa confissão de fé, como a gente leu essa manhã, diz exatamente isso. Cremos que somente Cristo é o mediador, a ponte sem pedágio entre o homem e Deus. Traduzindo, o ofício de mediador entre Deus e os homens cabe exclusivamente a Cristo, que é profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. Isso não pode ser no todo ou em qualquer parte transferido de Cristo para qualquer outra pessoa, para qualquer outro. E por que só Cristo tem essa competência? Por que só Ele pode ocupar tal posição? Por que além dele ninguém pode estar nesse lugar? E nem parte desse ofício pode ser transferido para quem quer que seja. É isso que o autor de Hebreus no capítulo 7 vai nos responder. Ele faz então 5 divisões na sua argumentação. E eu quero caminhar com você pelas 5 divisões que ele faz. E eu não vou ter tempo de olhar todos os detalhes de cada uma da argumentação que ele dá. Eu vou tentar, portanto, chamar atenção para os pontos principais, para a gente não ficar se perdendo nos detalhes do texto, mas para mim é um desafio, eu resisto a isso porque eu quero olhar tudo. Mas vou tentar ser o mais objetivo em cada uma dessas divisões. Ele então faz 5 comparações entre Cristo e o sacerdócio judaico. Veja, olha só. Ele não está comparando apenas com o sacerdócio judaico, ele está indo além disso, ele está dizendo que qualquer mediador é inferior a Jesus e não é capaz de fazer o que ele faz. Mas ele está tomando como referência o contexto judaico e levítico por causa dos seus leitores originais. Ele então sempre compara, fazendo para a gente essa diferenciação. Aquilo que é promessa, aquilo que é sombra, para usar o que eu coloquei ali, promessa e sombra, para aquilo que é cumprimento e realidade. Lembra? O que temos lá é promessa e sombra, agora temos a realidade. E ele caminha em 5 dimensões aqui. A primeira, ele vai chamar atenção para a natureza dos sacerdotes, ou do ofício sacerdotal. Depois ele vai chamar atenção para o alcance da obra realizada por Cristo e pelos sacerdotes levíticos. Por terceiro, ele vai chamar atenção como é que eles foram estabelecidos como sacerdotes, tanto Jesus como os sacerdotes do Velho Testamento. Quarto, ele vai chamar atenção para o tempo de duração desse sacerdote, tanto para Cristo como dos levíticos. E por fim, ele vai também mostrar o atendimento das necessidades do pecador em cada uma dessas situações. Amado, temos um trabalho hercúleo pela frente, tá bom? É hercúleo mesmo. E eu espero de verdade que você me acompanhe em toda essa argumentação. Aqui nós temos alimento sólido. Lembra que ele havia dito isso? Há coisas difíceis de explicar, coisas difíceis de entender. Nós não temos aqui leite, temos aqui tutano da teologia bíblica. Esse é um dos capítulos mais importantes da Escritura Sagrada para fazer essa conexão. Vamos então começar olhando a primeira comparação que ele faz e que a gente vai enxergar ela do verso 1 ao verso 10 do capítulo 7. Acompanhe comigo a leitura. É dito assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus,
permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem o patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na presença ou na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Profundo, né, irmãos? Nem sempre é tão fácil acompanhar a argumentação dele. Ele, de fato, traz elementos bastante difíceis da gente entender no primeiro momento. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde nessa comparação é essa. Olha, é importante você compreender, com base nesse texto, que Cristo é sumo sacerdote superior por ser segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos lá, rapidamente, irmãos. No Velho Testamento haviam duas grandes, por assim dizer, ordens sacerdotais. A ordem de Arão, que dá origem aos levitas, e a ordem de Melquisedeque. O autor do livro de Hebreus começa mostrando que Melquisedeque é maior do que Arão e os levitas. Ele faz isso relacionando um episódio para nós que é contado em Gênesis 14, do verso 18 ao verso 24. Eu não vou ler o texto, mas a passagem retrata o momento em que Abraão voltava com seus despojos de uma guerra que ele havia vencido, muito bem sucedida contra reis. A gente sabe que ele vai na companhia de 318 homens armados e ele vence a batalha. Quando ele está voltando para casa, ele encontra essa figura estranha, misteriosa, desconhecida por ele mesmo, chamado de Melquisedeque. Ele tem duas coisas: ele é rei de Salém, o nome dele significa rei de justiça, e ele também é sacerdote do Deus Altíssimo. Então nele se congrega dois papéis, rei e sacerdote. Fico com essa informação na cabeça porque a gente vai voltar a ela. Na sequência então, ele traz pão e vinho para Abraão e a sua tropa, abençoa Abraão em nome de Deus, e lhe diz que a vitória que ele experimentou foi concedida pelo próprio Senhor. Em resposta, Abraão dá o dízimo de todos os despojos que ele tinha. Abri um parênteses aqui para dizer que tem gente que não quer dar dízimo, dizendo que o dízimo apareceu depois da lei. Mentira. Esse texto mostra que 400 anos antes da lei já tinha dízimo. Já tinha dízimo. Está aqui o exemplo. Abraão dá dízimo para ele, e ele chama atenção no texto dizendo assim, olha, é óbvio, é evidente, verso 7. É fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O que ele está querendo mostrar para a gente aqui nessa altura do texto? Primeiro, que essa figura misteriosa é maior que Abraão, porque Abraão é abençoado por ele, e quem abençoa é maior do que quem é abençoado. Mas ele também é maior do que os descendentes de Abraão. Você vai lembrar que Levi é bisneto de Abraão. Abraão tem um filho chamado Isaque, que tem gêmeos Jacó e Esaú, e de Jacó nasce a tribo de Levi. Essa tribo ainda não existia, só vai existir 400 anos depois. Mas eles estão nos lombos de Abraão, por assim dizer, porque são descendentes dele, e já entregam o dízimo para Melquisedeque. Olha, se isso acontece, significa dizer que Melquisedeque é maior que Abraão, maior do que a tribo de Levi, foi ele quem abençoou Abraão, e ele também recebe de Abraão o dízimo. Essa figura, portanto, é de uma ordem sacerdotal
maior do que a ordem levítica. Esse é o primeiro ponto. Mas a segunda coisa que ele faz é, essa figura sacerdotal é também um tipo de Jesus. Ou seja, ele antecipa, na história que ele narra, a própria pessoa de Cristo, de maneira ainda em sombra, que vai cumprir de maneira plena o que esse sacerdote, esse rei de Salém, apresenta de maneira ainda figurada, ainda em sombras. Porque veja que ele chama atenção para a gente, primeiro para o nome dele. Ele é Rei de Justiça e Rei da Paz. Ele é Rei de Salém, que é o primeiro nome da cidade de Jerusalém. Ele tipifica o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui há uma grande discussão sobre a questão dele não ter genealogia, não ter pai, não ter mãe, não teve princípio de dias nem fim de existência. Alguém pode pensar, mas pastor, então essa figura não é uma figura humana? É o próprio Cristo pré-encarnado, alguns vão defender. Olha, não faz sentido isso aqui. É importante que a gente saiba que ele é um homem que viveu num tempo da história, era contemporâneo de Abraão. E o fato da igreja, da Bíblia, não dá para a gente informações sobre pai, mãe, genealogia, não quer dizer que ele não tivesse isso. É que essa informação não é dada para que ele seja um tipo que antecipa Cristo na sua inteireza. Ou seja, o que temos aqui para encerrar a minha argumentação é que genealogia não documentada, sem registro de morte de pai e de mãe, é para lembrar que Jesus Cristo não tem predecessor, nem tem sucessor. Significa dizer que Melquisedeque é uma figura do Filho de Deus, que não herda o seu sacerdócio, mas o tem por direito, nem possui sucessor, é sacerdote para sempre, e é muito maior que os sacerdotes judaicos, porque ele abençoa Abraão, recebe o dízimo dele, antes mesmo do sacerdócio levítico ser instituído. Então o que temos aqui é a primeira afirmação, ele é maior porque ele é da ordem de Melquisedeque, que era um tipo de representação do sacerdócio de Cristo, que é único e perfeito. Amados, não há outro mediador entre Deus e os homens, além do Senhor Jesus. Isso me leva ao meu segundo ponto. O que mais o autor de Hebreus quer nos ensinar? Que Cristo é superior também porque faz o que os sacerdotes do judaísmo jamais foram capazes de fazer. Acompanha comigo agora o texto do verso 11 ao verso 19. Ele vai continuar argumentando nessa mesma direção, dizendo assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado o povo, recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Veja que ele não facilita a nossa vida, né? Ele vai cada vez mais exigindo a nossa atenção. Agora ele vai dizer o seguinte: olha, a segunda comparação é: Cristo faz com o seu sacerdócio que os sacerdotes levitas jamais foram capazes de fazer. A argumentação é bastante difícil de entender, né?
ela não é simples e direta, ele faz voltas. Mas a ideia principal aqui é a seguinte, irmãos. Todas as leis cerimoniais, sacrifícios, rituais, sangue de cordeiro, de bode, de animais, nunca levou o povo do Velho Testamento ao conhecimento perfeito que Cristo é capaz de nos oferecer. Traduzindo de uma outra maneira, o conhecimento pleno de Deus, a santificação completa, levar as pessoas a Deus de forma completa e perfeita, nunca aconteceu no Velho Testamento. Era tudo sombra. O máximo que podia acontecer era o sumo sacerdote uma vez por ano ir no Santo dos Santos. Era o máximo. Hoje, por causa de Cristo, a gente pode acessar o céu. Você entende a diferença? Essa é a diferença que ele está apontando aqui. Veja que ele começa a argumentação no verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, se aqueles sacerdotes pudessem resolver o problema, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Se era necessário um segundo, é porque o primeiro, como diz aí o texto, é imperfeito, ele é incompetente para realizar o que o ser humano, o pecador, necessita em sua própria vida. Ou seja, Cristo com seu ministério sacerdotal faz o que os sacerdotes do Velho Testamento jamais fizeram. E ele cita o Salmo 110, o verso 4 que nós lemos essa manhã. Esse é um salmo messiânico que prediz que o Messias não seria um sacerdote de acordo com a ordem de Arão, dos levitas, mas ele seria de outra tribo, e ele cita isso, da tribo de Judá, tribo que jamais Moisés apontou que teria um sacerdote. Não exerceria o sacerdócio dessa tribo porque ela não era autorizada a fazer tal coisa. Lembre que no Velho Testamento, o papel sacerdotal não podia ser confundido com o papel real. Um rei jamais podia ser um sacerdote jamais podia ser um rei. Teve um rei chamado Uzias, que tentou assumir para si o sacerdócio do seu tempo, ficou leproso. Esses papéis não eram possíveis. Por isso a necessidade de um outro sacerdote, de uma outra ordem, que pudesse ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Quem é ele? Quem é ele, irmãos? Fale alto, quem é ele, irmão? Amém. Achei que você não estava entendendo nada do que eu estava falando até agora. Fiquei até preocupado. Ou seja, o que a gente tem, portanto, é que ao citar o Salmo 110, ele está fortalecendo o seu argumento. Aquele que virá não será mais alguém vinculado à lógica sacerdotal do Levítico ou dos levitas, porque ele vem de uma outra ordem, a de Melquisedeque, que associa realeza com sacerdócio. Mas tem mais. Ao chegar essa nova ordem, a ordem anterior já não tem mais sentido de permanecer de pé. Agora, esse sacerdote tem um ingrediente que os outros jamais tiveram também. Veja aí, o verso de número 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Essa expressão indissolúvel significa dizer que ele tem vida eterna ou vida incorruptível. É superior por ter ressuscitado ao terceiro dia para nunca mais morrer. E agora esse sacerdote, que tem uma vida indissolúvel, que não vem da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, é de acordo com a ordem de Melquisedeque, vem para fazer aquilo que é dito para nós no verso 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por lado se introduz uma esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Aqui eu queria fazer uma observação importante. Nós temos no Brasil um sistema democrático presidencialista.
vigora desde que o país virou uma república, em 15 de novembro de 1889. Lembra disso, irmão? Lembra? O fato é que os nossos líderes maiores do executivo são eleitos pela população. Recentemente a Dilma, mais recentemente o Bolsonaro e atualmente o Lula. Imagine então se um dos presidentes eleitos dessa maneira democrática decidisse o seguinte: olha, eu não quero mais ser presidente do Brasil, não, eu quero ser rei. Agora eu quero ser rei. Seria possível isso acontecer? Não. Para que pudesse acontecer, deveria acontecer o que com o país? Nós deveríamos mudar a legislação vigente, de modelo presidencialista para o modelo monarca. Não é isso? Há necessidade de mudar a lei, porque agora há uma nova ordem na organização do país. O autor está usando essa mesma lógica para dizer assim: olha, agora com a chegada desse sacerdote da ordem de Melquisedeque, é importante que toda a lei anterior seja revogada. Ele agora opera de uma maneira diferente daquilo que era estabelecido até então pela linha sacerdotal de Arão. E aqui eu queria terminar o meu argumento dizendo o seguinte: tudo que acontecia no período do Velho Testamento era temporário, imperfeito, eram figuras e sombras. Amados, havia luz suficiente ali para que eles fossem salvos por meio de Cristo, mas eles ainda enxergavam tudo de uma maneira muito com baixa resolução. Baixa resolução. Você pode perguntar, mas como é que as pessoas do Velho Testamento eram salvas? Pelas obras? Não! Nunca foram salvas pelas obras. Elas foram salvas exatamente da maneira como nós somos salvos, pela fé em Cristo. Só que uma diferença importante. Eles olhavam para o Messias que ainda viria e que estava apresentado para eles de maneira ainda bastante sombra naquele contexto, através daqueles rituais. Eles olhavam para esse Messias que cumpriria perfeitamente o que o sacerdócio levítico não era capaz de fazer. E nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. Somos salvos pelo cumprimento da promessa na história. Você, portanto, entende que o que o autor está dizendo aqui é que agora tudo aquilo que acontecia naquele contexto, sacrifícios, animais degolados, sangue, vestimentas, rituais, não fazem mais sentido. Agora, de acordo com o Salmo 110, Deus estabeleceu um novo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ele venceu a morte e nos reconcilia perfeitamente com Deus. O nome dele é? O nome dele é, irmãos? Amém. Terceiro ponto. Terceira comparação que ele faz. Ele vai nos ajudar ainda a entender uma outra coisa. É que o sacerdote de Cristo é superior ao sacerdócio judaico porque ele também foi mais firmemente estabelecido. Veja comigo os versos 20 ao verso 22. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas esse com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Terceiro ponto, então, dele é mostrar que Cristo é um sacerdote superior, um sumo sacerdote superior, porque ele foi estabelecido de maneira muito mais firme do que havia acontecido, que estava acontecendo durante o período do sacerdócio levítico. E aqui eu queria relembrar para você uma coisa. Como é que uma pessoa, um homem da tribo de Levi se tornava sacerdote? Como é que isso acontecia na prática? Eu sei que vocês têm a resposta, mas eu vou só ajudar a relembrar. Tá bom? Um sacerdote levítico, primeiro tinha que ser um homem que fazia parte da tribo de Levi. Ele tinha que nascer na tribo de Levi. Segunda coisa importante, ele tinha que estar na família certa, porque havia um revezamento entre as famílias para essas posições.
Terceira coisa, ele tinha que ter 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, ele assumia essa posição automaticamente. Era quase um serviço militar obrigatório para quem estava na tribo de Levi e tinha 30 anos de idade e era homem. Depois, então, que ele optava por essa posição, ou melhor, compulsoriamente ele ia para essa posição, nada mais era requerido dele. Ele não tinha que fazer um juramento, não tinha que apresentar nenhuma certidão comprobatória do tribunal de Levi. Ele não tinha que apresentar nenhuma documentação, nenhuma carteirinha para comprovar que ele estava na posição adequada. Bastava ele ser um homem da tribo de Levi, 30 anos, e ele ocuparia essa posição. É até pior do que acontece hoje com os soldados, né? Isso eu sei que o pessoal que tem que servir não só tem que ter a idade certa e tal, mas tem que também fazer o juramento à bandeira. Me corrijam se eu estiver errado, correto? Não tinha nem juramento à bandeira. Olha, era assim que acontecia, era uma coisa praticamente automática, imediata e compulsória. E no caso de Cristo, como é que ele se torna sumo sacerdote? Note que o autor de Hebreus tem a preocupação de lembrar para nós, primeiro, ele não vem sem prestar juramento. Ou seja, não é como o sacerdote levítico que fazia sem prestar juramento. Não. Ele é aquele de quem se diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Para sempre porque é imortal. Para sempre porque tem vida indissolúvel. Ele é sacerdote para sempre porque o Senhor jurou. Ele é estabelecido nessa posição de uma maneira que nenhum sacerdote levítico jamais experimentou na vida. A gente, em geral, quando vai jurar, e veja, a Bíblia recomenda que o juramento não seja feito em muitas condições, mas já juramentos legítimos, verdadeiros, bíblicos. O juramento do casamento, por exemplo. Para dar um exemplo aqui, há outros juramentos que são legítimos. Mas quando a gente vai jurar, a gente jura por alguém que é maior do que nós, não é isso? Eu juro por alguém que é maior, mais poderoso. E Deus? Deus jura por quem? Por quem ele jura? Quem é maior do que Deus? Quem ele deve usar como referência para estabelecer o juramento dele como verdadeiro? Ele mesmo. Diz o texto, jurou por si mesmo. Jurou e não se arrependerá. Portanto, a posição ocupada por Cristo vem acompanhada desse juramento dado pelo próprio Deus, tornando ele fiador de uma superior aliança. O tema da aliança vai ser desenvolvido no capítulo 8, eu não vou entrar nele agora, mas ele chama atenção para essa ideia de que Jesus é o fiador. Ele é estabelecido de maneira irreversível com o juramento de Deus e ele é fiador. Todo mundo sabe o que é um fiador, não sabe? Eu sei que no Brasil, para você alugar casa, tem que ter fiador. É alguém que vai honrar se você falhar no pagamento. Inclusive a Bíblia diz para a gente não ficar fiador não, hein? Fica ligado nesse negócio, pode ser um problema. A pessoa pode se atrapalhar, né? E quem vai pagar a conta? O fiador. Jesus está dizendo assim, Hebreus está dizendo assim, Jesus é fiador dessa aliança. Significa dizer que ele é o sumo sacerdote que banca tudo que essa nova aliança representará e trará para a vida daqueles que serão cobertos por ela. Jesus é o sumo sacerdote perfeito que dá agora lugar a uma nova aliança perpétua que nunca mais sofrerá nenhuma mudança. É esse o ponto aqui. Veja, ele está falando de uma transição. Está saindo a velha aliança, está entrando definitivamente a nova aliança para sempre. Eu até fiz teatro aqui, irmão, agora. Eu não aguento, esse negócio é tão maravilhoso. Sai de cena o sujeito que já é velho, que não tem mais importância e relevância. E me desculpem aqui os irmãos mais idosos da igreja, não é de vocês que eu estou falando. Estou falando da aliança antiga, que era sombra do que é perfeito, do que é real.
Agora, Jesus chega para tornar a sua aliança com o seu povo perpétua, e ele, portanto, é fiador de uma aliança superior, e, portanto, ele ocupa uma posição estabelecida de uma forma que jamais os sacerdotes levíticos experimentaram. Não acabei, não. Vamos por quarto. Meu quarto ponto. A quarta comparação dele é que também o sacerdócio de Cristo é superior por ele ter maior duração do que os sacerdotes levíticos ou judaicos. Preste atenção aqui, ele vai fazer isso do verso 23 ao verso 25. Me acompanhe na leitura. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, estes, no entanto, porque continua para sempre, têm o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amados, esse texto aqui é um bálsamo para a nossa vida. Vou explicar por quê. Como é que os sacerdotes em Israel, eles se revezavam, né? Além da questão de eles começarem com 30 anos, nenhum sacerdote levítico durava para sempre. Chegava ali na idade de 70 anos, eles morriam ou se aposentavam. Por isso era necessário uma tribo inteira de sacerdotes. Porque o trabalho pesado de oferecer sacrifícios diariamente nos templos e também antes no tabernáculo, exigia que esses sacerdotes fossem sendo mudados. Eles morriam, davam lugar ao novo, entrava uma nova geração, e a cada 40 anos aproximadamente, o ministério sacerdotal era renovado. E, portanto, os sacerdotes do tempo do Velho Testamento era marcado por constantes mudanças. Novos entravam, os antigos se aposentavam ou eles morriam. É tipo o ministério pastoral. Eu estou aqui, daqui a pouco eu vou ter que ir embora para ir para a eternidade com o Senhor e vai entrar um outro pastor. Não é assim que funciona, irmão? Pastores não funcionam para sempre. Sacerdotes também não eram para sempre. Havia, portanto, uma necessidade de renovação, porque eles morriam, eram falhos, eram fracos, eram imperfeitos. O que eles ofereciam para Deus era também imperfeito. Eles também dariam lugar a um novo sacerdote imperfeito, que continuaria um trabalho imperfeito e que teria que ser substituído por um outro imperfeito e por aí vai. Já entendeu o meu ponto? A questão é, não havia, portanto, nenhum sacerdote que podia permanecer, ministrar o tempo todo. Havia uma limitação. Veja, com a chegada do sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, o cenário muda completamente. Ele usa algumas palavrinhas que eu queria reforçar aí. Primeiro, ele fala que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio imutável, verso 24. A palavra imutável aqui é perpétuo, é não hereditário, foi dado a ele, somente a ele, e não pode passar para outra pessoa. É só ele. Ele ocupa de maneira plena, completa, perfeita e para sempre. Segunda coisa, ele permanece nessa posição para sempre. Significa dizer que todo o tempo em que a gente necessitar do sacerdócio dele estará sempre disponível para nós. Não há falhas, não há ausências, não há deficiências do trabalho que ele realiza pelo seu povo. Deixa eu contar para vocês uma história que talvez ilustre bem esse ponto. O meu pai, durante um período da vida dele, foi confundido com um criminoso. E por causa disso ele acabou sendo preso. E ele teve que levantar um advogado para fazer a defesa dele. E pasmem vocês, na audiência de custódia em que ele teria que ser defendido pelo advogado, o advogado faltou. E aí o que aconteceu? Que meu pai foi preso à revelia de uma decisão que deveria ter sido tomada em defendê-lo. Você entende o meu ponto? Quando nos aproximamos de Deus, por meio de Cristo, Ele jamais falha.
Ele nunca falta. Ele está sempre presente. Ele nunca se ausenta. Ele intercede por você desde o dia do seu nascimento e vai continuar intercedendo por você durante toda a sua vida. Ele vai interceder por você, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, pelos seus tataranetos e por aí vai. Nunca será necessário alterar a posição, porque ele é sacerdote para sempre. Ele é para sempre. Ele é imutável, ele é para sempre, mas ele também é poderoso. Veja o verso 25. Ele é poderoso para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Salvar como, irmãos? Fale essa palavrinha aí. Fala alto, irmão. Totalmente. Não significa dizer que ele salva pela metade. Ele não salva deixando alguma coisa a desejar. Uma das mais maravilhosas promessas da Escritura é esse versículo aqui, irmão. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, se vendo sempre para interceder por eles. Significa dizer que não há impossíveis para Cristo, não há casos perdidos para ele. A sua presença no céu, à destra do Pai, como nosso representante, como nosso irmão mais velho, com as suas mãos transpassadas, o seu lado perfurado como nosso sumo sacerdote, é garantia de que ninguém que confie nele será rejeitado. Sua intercessão em favor de fracos, falhos, confusos, desanimados, pecadores, é sempre atendida, é sempre bem-sucedida. A sua intercessão, a sua compaixão, a sua misericórdia é segurança eterna de paz com Deus, com a gente mesmo e com os outros. Por causa do sacerdócio eterno, imutável para sempre dele, ele salva totalmente com compaixão, intercessão e misericórdia, com seu sangue derramado em favor do seu povo. Louvado seja o nome de Cristo, irmãos. Louvado seja o nome de Cristo. Esse texto está dizendo para a gente, portanto, que ele faz o que jamais foi capaz de ser feito pelos sacerdotes do Velho Testamento, e ele tem uma duração eterna. Duração eterna. Nada e nem ninguém poderá frustrar a intercessão dele pelo seu povo. E por fim, eu termino com isso. Ele fecha toda a argumentação desse capítulo dizendo ainda que Cristo é um sumo sacerdote superior porque ele atende completamente às necessidades do pecador. Ele atende completamente às necessidades da minha vida e da sua vida. Veja aqui, eu queria entrar numa questão que muito nos interessa nessa manhã. Nós somos pecadores, irmãos. Pecadores que constantemente estão errando, tropeçando, desviando-se dos caminhos do Senhor, virando as costas para Ele, sendo rebeldes para com Deus. Essa é a minha realidade e a sua. Eu não preciso nem conhecer muito bem a sua história individualmente, mas é a verdade sobre você. Nosso problema fundamental é que a gente precisa de um sumo sacerdote, de um mediador entre nós e Deus, que seja poderoso para nos salvar completamente, mas ele também seja cheio de compaixão, que ele não se canse da gente. Deixa eu dizer isso aqui com todo carinho. Às vezes eu me canso de mim mesmo. Mas de novo, Hércules, caramba, você já devia ter aprendido isso aí, hein? Agora, esses dias eu conversando com meu pai, ele falou para mim, meu filho, às vezes eu tenho medo de mim. Você e todo mundo, papai. Quem aqui não tem medo de si mesmo, irmão? Das inclinações que a gente carrega no coração, na direção daquilo que a gente sabe que já não deveria mais estar sendo feito por nós. Nós somos essa tranqueira, né? Já não uso muito tempo essa palavra. Nós somos essa tranqueira teimosa. A gente precisa de alguém que seja santo,
compassivo, que tenha autoridade para pagar a nossa dívida, fiador, que tenha um nome limpo na praça. Não é isso? Você vai fazer empréstimo do banco e leva um fiador que está devendo ao banco? Não adianta. Vai você e ele preso. Não adianta, não resolve o problema. Então, como é que ele termina a argumentação dele? Mostrando, então, que Jesus é esse sacerdote que traz tudo o que a gente mais precisa. E o que é melhor, de graça. Olha o que é dito aí, vamos lá. Verso 26 até o verso 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Ele vai dar uma lista de adjetivos: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Maravilhosa parte da Escritura que atende às nossas maiores necessidades. Veja, a gente, portanto, precisa de um sacerdote que seja santo e que não tenha que oferecer sacrifício pelos pecados dele mesmo. É isso que acontecia no Velho Testamento. Eles não eram limpinhos. Eles eram sujos também pelo pecado. Então tinha que oferecer por si mesmo, depois oferecer pelo povo, de vez em quando tinha que oferecer por si mesmo muitas vezes, e era todo dia. Era uma repetição interminável, cansativa. Eu não sei como é que algum pode falar assim, queria voltar para o Velho Testamento. Você não sabe o que está falando, irmão. Você não sabe o que você está falando. Era um negócio cansativo, de uma repetição interminável, que nunca chegava ao fim. Nós precisamos de alguém que não tenha necessidade de oferecer sacrifício por si mesmo. E uma outra coisa, ele tem que ser uma figura que resolva o problema do meu pecado. Precisamos de alguém que vá à presença de Deus em nosso nome e fique ali para sempre. Somente um sacerdote assim, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O que é mais alto do que os céus, irmãos? O que é mais alto do que os céus? Pense em alguma coisa mais alta do que o céu. A expressão aqui significa o seguinte: e foi exaltado a tal ponto de não precisar mais ser exaltado do ponto que ele foi exaltado. A exaltação dele é tão absurda que ela não precisa mais ser acrescida de nada. Ele, portanto, é aquele que vai ao céu representar a mim e a você como ser humano que somos. Ele não vai falar por si mesmo. Ele é o Senhor Jesus Cristo, o sacerdote que eu preciso. Ele não é alvo do pecado, das enfermidades, das fraquezas que eu e você temos, por isso ele é inculpável, sem mácula. E ele agora não precisa mais oferecer diariamente sacrifícios. Veja que o verso 28 diz: a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. A lei nunca foi dada para nos salvar. A lei só foi dada para a gente ser levada a compreender a nossa necessidade de Cristo, do sacerdócio dele, que é, como diz o texto, perfeito para sempre. E veja, irmãos, me desculpe aqui demorar um pouquinho mais, mas veja o verso de número 27, a parte final, porque fez isto uma vez por todas. Fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele é o sumo sacerdote, mas ele também é o sacrifício. Ele é aquele que vai lá como santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus. Mas ele também é aquele que se oferece
como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Ele, e somente Ele, pode satisfazer as necessidades que nós temos. Ele é pleno, completo, perfeito, plenamente aceitável, está na presença de Deus agora e intercede pelo seu povo. Amados, olha só, deixa eu terminar com isso. Se o que esse texto está dizendo é verdade, e é verdade, a gente pode viver a vida repleto de um coração cheio de esperança. Graças a Deus, é nisto que cremos. Graças a Deus, é disso que a gente se alimenta. É aqui que está o alicerce da nossa vida. Em Cristo, como nosso sumo sacerdote, eu botei ali palavrinhas para resumir. Sumo sacerdote eterno, perfeito, superior, perpétuo e pleno. Vamos repetir isso juntos? Sumo sacerdote. No pleno você começou a... De novo, vamos lá? Eterno, perfeito, superior, perpétuo e pleno. Louvado seja o nome de Cristo. É isso. Esse texto fala disso. As crianças estão repetindo ali. É isso aí. Repitam e guardem no coração. Então deixa eu terminar fazendo 3 aplicações disso para a nossa vida. Olha, se Jesus é o sumo sacerdote eterno, perfeito, superior, perpétuo e pleno, a primeira coisa que eu digo para você é afastar-se de Cristo e buscar qualquer outro mediador para a sua vida é uma grande tolice. Deixa eu dizer isso aqui de maneira muito honesta. É uma burrice sem tamanho. Depois que você entende o que esse capítulo 7 diz, não dá para se afastar de Cristo. Permita-me dizer que voltar para as sombras, para as representações figuradas e imagens de baixa resolução do Velho Testamento, é algo parecido com o seguinte: você já deve ter pego uma foto de alguém que você ama muito, passado, né? Aquelas fotos em preto e branco, meio cinzentas, tal. Aí você olha aquela foto e fala, puxa, essa pessoa, eu gosto tanto dela, a amo tanto e tal. Aí você encontra ela agora, nos dias atuais. Aí você olha para ela, aperta a mão dela, olha nos olhos, fala com ela, dá um beijo, um abraço e fala assim, mas eu prefiro ficar com a foto. Você imagina alguém fazendo isso? É o que uma pessoa faz quando ouve a mensagem do Evangelho e procura outro mediador. É como se ela tivesse tido contato, tocado, falado, experimentado a realidade, mas prefere viver nas sombras. Amado, nós não precisamos mais de fotos antigas. Nós temos a realidade do Evangelho. O pão partido, o sangue derramado, o cálice de vinho, é Cristo sendo oferecido a nós. Coma dele, beba dele, alimente-se dele, e não tem em sua vida nenhum outro mediador além dele. Deixa eu dizer isso aqui com todo carinho. Nós não queremos na nossa igreja tocar chofar, usar véu, candelabro, guardar o sábado, usar vestimenta, celebrar festa judaica. É tudo sombra. Nós só queremos ser levados a enxergar a realidade. Nós não precisamos de nenhum outro mediador a não ser o Senhor Jesus. Nada mais além dele. Nós não queremos corrente, não queremos campanha. Isso tudo é sombra. Se você for para Israel, vai só para fazer turismo. Porque eu vou trazer o sal daí, irmão. O sal de Himalaia. Porque eu vou trazer a terra. Irmão, o que é isso? Isso é sombra. Isso é sombra. É bom lembrar que nós não temos na Escritura Sagrada nenhum outro mediador além de Cristo. Maria, os santos, a igreja, o pastor, o padre,
ou qualquer outro é incapaz e insuficiente. Só podemos chegar a Deus por meio de Cristo, o sumo sacerdote perfeito e pleno. Então, essa é a minha primeira aplicação. Vamos para a segunda. Eu acho que já está na segunda ali, eu me enrolei. Não, estou na primeira, irmãos. Vocês querem que acabe logo o sermão, é isso, né? Segunda aplicação. Busque a Deus com confiança, irmão. Se você agora sabe que Jesus é o sumo sacerdote eterno, perfeito, superior, perpétuo e pleno, busque a Deus com confiança. O que eu estou dizendo com isso aqui? Deus não pode mais nos rejeitar por causa de Cristo. Eu falo isso com todo o respeito à autoridade e à santidade de Deus. Mas Ele não pode mais nos rejeitar. Agora temos um sacerdote perfeito, eterno, suficiente, eficaz. Ele está nesse momento sentado à direita de Deus, Pai, e intercede por nós. Busque Ele com toda a confiança, irmão. A gente não precisa resistir, ou melhor, convencer a resistência divina. Para algumas pessoas, a ideia que se tem de Deus é que Deus está quase que assim, sem nenhum interesse em nos abençoar e em vir à nossa direção. Deus é quase um sujeito inerte, indiferente, resistente à nossa súplica. Não é isso que a Bíblia fala. O nosso Deus é misericordioso, Ele gosta, Ele se agrada em oferecer compaixão e misericórdia a pecadores. A maior prova disso é que Cristo não foi poupado, se fez sacrifício em nosso lugar para termos acesso a Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas, irmãos? Então vá a ele com confiança. Você pode sempre se aproximar dele e confessar seus pecados com a certeza absoluta de que ele vai lhe oferecer misericórdia, graça para te ajudar nas suas necessidades. Temos um sacerdote que pagou com seu próprio sangue e intercede por nós. E ele não faz isso porque a gente tem um currículo invejável. Não é porque a gente sabe orar, porque usamos palavras bonitas e uma teologia profunda. Não! Ainda bem, né, irmão? Mas é porque a gente tem um sumo sacerdote que é nosso fiador, santo, imaculado, separado de pecadores e mais alto do que os céus. Deus nos ouve por causa de Jesus. E em momento nenhum na nossa vida a gente está fora da comunhão com Ele por causa de Jesus. A intercessão dele é perfeita, certa e imutável durante toda a nossa vida. Então vá a Ele com confiança. Minha última aplicação, e eu termino com ela. Descanse nessa mediação. Talvez essa manhã, a gente ao comer do pão, beber do cálice, tem que descansar o nosso coração em Jesus de uma vez por todas, irmãos. Olha, a notícia mais importante e agradável dessa passagem, na minha opinião, é anunciar para você que você tem um advogado que não falha, nunca. Ele está junto ao Pai, um consolador, um mediador, um sacerdote que resolve todos os nossos problemas de forma perfeita e eficaz diante de Deus. Esse é o arquivo. Faz o download e aplica na tua vida. Esse é o arquivo. Agora você tem que pegar esse arquivo e baixar para a sua vida. Deixa eu dizer, às vezes a gente fica achando, né, na nossa ignorância, na nossa burrice. Já usei burrice 2 vezes essa manhã, irmãos. Tá ruim. Que Deus é grande demais para se importar com a gente se sente muito pequeno, muito... Né, esse sujeito que, por anos ou décadas, vem sendo angustiado, esmagado pela consciência pecaminosa. A gente acha que Deus não se interessa, não se importa. Mentira! Isso é coisa do diabo. Coisa do diabo. Hoje você sabe quem Ele é. Ele
aquele que foi feito sacerdote para sempre, ele é perfeito, ele é poderoso para satisfazer as tuas mais profundas necessidades, irmão. Ele atende pecadores. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entreguem a Ele a sua vida, a sua culpa, o futuro da sua vida. Ele atende pecadores. Descanse nessa mediação. Mesmo a gente que já está há muito tempo na caminhada cristã, a gente começa a achar em algum momento da nossa vida que a nossa caminhada é mantida e sustentada pelas nossas competências. Não é. É pela graça. Graça na mediação de Cristo. É a graça dele que está o tempo todo agindo para que nós possamos ser alvo da sua mediação. Por isso que ele veio ao mundo, irmãos. Se qualquer outro sacerdote pudesse dar conta desse trabalho, ele não precisaria ter vindo ao mundo, mas ele veio para fazer por nós, interceder por nós, se sacrificar em nosso lugar, para pagar os nossos pecados de uma vez por todas. Nosso acesso a Ele está sempre aberto. Que maravilha! Descanse nele. Descanse nele nessa manhã. Nosso relacionamento com Deus é mediado pelo Senhor Jesus. E, portanto, quero convidar a todos aqueles que estão aqui essa manhã a comerem do pão, beberem do cálice diante dele, juntamente com o próprio Cristo, fazendo aquilo que nós aprendemos nesse texto, buscando a Ele com descansando nele como nosso mediador e sumo sacerdote, e fazendo dele o maior tesouro do nosso coração. Pegue os elementos da ceia, abra-os, e eu queria convidar